No nosso estudo sobre os padres da Igreja, vamos, na aula de hoje, aprofundar um escrito litúrgico muito antigo da Igreja, que é o livro da Didaquê, ou a Doutrina dos 12 Apóstolos. É um texto que nós podemos chamá-lo de litúrgico, mas também é catequético, é uma espécie de síntese da disciplina daquela comunidade. Então vamos aprofundar hoje nesse texto muito antigo e que nos abre também uma preciosa, uma valiosa janela para o conhecimento da Igreja primitiva. Antes de entrar na questão, gostaria de colocar algumas premissas. A primeira delas é os tipos de textos litúrgicos que nós vamos encontrar nos textos patrísticos, sobretudo nos 4 primeiros séculos, ou seja, nos séculos das perseguições, né? Antes do Concílio de Nicéia, vamos encontrar alguns textos litúrgicos diretos, que são poucos, como pode ser o texto da Didaquê, ou o texto da Traditio Apostólica, atribuído um tempo atrás a Hipólito de Roma. E nós temos também testemunhos indiretos, ou seja, comentários patrísticos, explicações do rito litúrgico, homilias, catequeses, etc. Então, desses textos aqui, sem dúvida nenhuma, os textos indiretos são muito mais numerosos, né? Nós não temos pouquíssimos textos diretos que nos narram como era a liturgia naqueles primeiros séculos, sobretudo nos 3 primeiros séculos da Igreja. Nós temos muitos testemunhos indiretos, por exemplo, em São Justino, na primeira apologia, ele nos descreve o rito do batismo, nos descreve também o rito da Eucaristia, mas de modo muito geral. Não temos o texto direto de como era feita aquela liturgia, etapa por etapa, uma descrição total do texto. Temos descrições gerais de como acontecia a liturgia, sobretudo de modo indireto, nas explicações dos padres da Igreja. Uma outra premissa que coloco é o que é a liturgia, que nós devemos entender o que é a liturgia. Do grego, laos significa povo e ergon, obra. No grego clássico, a palavra liturgia indicava uma obra pública, uma obra feita em favor do povo. Já na Bíblia grega dos 70, portanto aí nós estamos há 2 séculos antes de Cristo, o termo liturgia significa o culto no templo de Jerusalém. Portanto, também no Novo Testamento, esse termo é usado no sentido de culto, de ministério. Ou seja, a liturgia é o serviço ministerial, é o serviço cultual. E no Concílio Vaticano II nós temos uma definição, que a meu modo de ver é uma das definições mais profundas que eu encontrei sobre o que é a liturgia. E no texto da Sacrosanctum Concilium, no capítulo 7º, os padres do Concílio Vaticano II definem o que é a liturgia e dizem assim: com razão se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo, sacerdote, e do seu corpo, que é a Igreja, ação sagrada por excelência, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau,
não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Então vejam, esse texto aqui é muito denso de conteúdo, de reflexões teológicas que podemos tirar daqui. Em primeiro lugar, a liturgia é vista como exercício da função sacerdotal de Cristo. Portanto, é Cristo, em primeiro lugar, que realiza a liturgia. É o exercício da função sacerdotal de Cristo. Santo Agostinho, né, na polêmica contra os donatistas, ele vai dizer, né, quando Pedro batiza, é Cristo que batiza. Quando Judas Iscariotes batiza, é Cristo que batiza. Portanto, é sempre Cristo que batiza. É Cristo que exerce a sua função sacerdotal, é Cristo que exerce o seu sacerdócio eterno nos sacramentos, na liturgia. Portanto, a liturgia é a ação sacerdotal de Cristo. É Cristo que santifica, salva, redime através da ação litúrgica. E os padres conciliares também dizem que essa santificação e essa redenção, através da Sagrada Liturgia, é feita através de sinais sensíveis, que realizam, cada um à sua maneira, a santificação dos homens. E, portanto, ali se presta a Deus um culto público, integral, né? Por isso, até mesmo a palavra liturgia no grego clássico tem essa acepção de algo público, uma obra, uma realização pública. E aqui conclui, né, esse trecho do Vaticano II, dizendo que nenhuma outra ação é igualada à ação litúrgica. A ação litúrgica é o cume, é acima de toda a ação da Igreja. A liturgia é o cume, é aquilo que ocupa o lugar mais alto na ação da Igreja. Nós podemos pensar que nem sequer a ação missionária tão importante, nem sequer a ação caritativa da Igreja tão indispensável, né, pode se igualar à ação litúrgica. A liturgia está acima de qualquer outra ação da Igreja, quer seja essa ação missionária, quer seja de caridade, a liturgia ocupa sempre o primeiro lugar, porque é a ação de Cristo unido ao seu corpo, que é a Igreja. E, portanto, uma segunda premissa é que a liturgia está toda ela centrada no mistério pascal de Cristo. Portanto, a liturgia presentifica, ou seja, torna presente a obra redentora de Cristo, como afirma o Papa Leão Magno. O que era visível na vida do nosso Redentor passou nos sacramentos. Né? Quod redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit, no sermão 2º sobre a ascensão, no parágrafo 61. Né? Então, aquilo que era visível na vida do nosso Redentor, né? O mesmo Redentor que curava, que santificava, que perdoava, né? Esse mesmo Redentor, aquilo que ele fazia na sua vida visível, agora passou para os sacramentos. O mesmo Redentor realiza isso de modo sacramental. E, portanto, tendo visto essas premissas, nós podemos entrar nesse texto muito antigo que vai falar também da liturgia. Não fala somente da liturgia, mas a liturgia ocupa uma parte importante nesse texto. Então, a didaquê, né, didache no grego, significa doutrina, ensinamento, e ela é datada entre os anos 90 a 160 depois de Cristo. Né? A datação não é muito precisa,
mas é um texto muito antigo porque a sua origem é de uma comunidade proveniente do judaísmo. Então, portanto, uma comunidade ali da Palestina ou da Síria, porque ainda é uma comunidade cristã muito vinculada a costumes judaicos. Até mesmo nas orações, no texto litúrgico, nós vemos ainda uma dependência forte do judaísmo. Então, isso é um indício que se trata de um texto muito antigo. Na segunda metade do século II, a igreja começa a se desprender cada vez mais do judaísmo e ter uma autonomia, uma independência muito mais evidente da fé judaica. Né? Então, por isso, a maioria dos estudiosos colocam esse texto na primeira metade do século II. E esse texto está estruturado da seguinte maneira: tem uma parte moral, que abrange 6 capítulos, né? É um texto breve, o texto da Didaquê, mas muito interessante, porque nos faz conhecer a tradição da igreja daquele período. Então, dos capítulos 1 a 6, nós temos a parte moral, baseada no tema dos 2 caminhos. E esse tema dos 2 caminhos é um tema muito recorrente no judaísmo. Nós vemos nos escritos deuteronomistas, nós vemos nesse tipo de texto uma tendência a falar dos 2 caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte, né, e que nós estamos chamados a escolher sempre a vida. Nós vemos no livro de Josué também a presença desse tema dos 2 caminhos. E quando aparece aqui em um texto cristão esse tema dos 2 caminhos, nós podemos afirmar com muita probabilidade que se trata de uma comunidade que de origem era judaica, sobretudo, né? Não unicamente, mas sobretudo judaica. Depois nós temos uma parte litúrgica, que nos interessa aqui de modo especial, que vai dos capítulos 7º ao capítulo 10º, sobretudo baseados na reflexão sobre o batismo e sobre a Eucaristia, onde inclusive se descreve o rito do batismo e o rito da Eucaristia. É um daqueles textos diretos, um testemunho direto de como era celebrada a Eucaristia e o batismo naquela comunidade concreta. Depois nós temos também uma parte disciplinar, que vai dos capítulos 11 a capítulo 15, e finalmente termina com uma parte escatológica, falando da parousia, ou seja, da vinda iminente do Senhor. O Senhor está perto, está próximo, está a ponto de voltar. E essa comunidade vive nessa tensão escatológica da vinda do Senhor. Também por esse fato da escatologia iminente, da parousia iminente, nós podemos ver que é um texto também muito primitivo, muito antigo. A igreja, na segunda metade do século II, já começa a falar de uma escatologia muito mais prolongada no tempo, né? Nós vemos ainda em alguns textos apocalípticos do Novo Testamento, até mesmo algumas cartas de São Paulo, onde se falava dessa iminente vinda do Senhor. Então, é uma característica de um texto muito antigo, muito primitivo. E o conteúdo da Didaquê, nós podemos aqui falar de alguns conteúdos principais, tem muitos mais, mas aqui eu coloco em evidência alguns que chamam a atenção. Em primeiro lugar, é uma espécie de manual litúrgico disciplinar. Também nós podemos ver aí um aspecto que sobressai
no texto da Didaquê são os diversos ministérios na igreja. Em primeiro lugar, a dos bispos e diáconos, que são, por assim dizer, sedentários, né, residentes, eles permanecem fixos em um só lugar, e enquanto temos esses ministérios itinerantes, que são os apóstolos, os profetas e os doutores, que não têm uma sede fixa, mas eles vão viajando como missionários, pregando a palavra, ensinando e realizando milagres. Em terceiro lugar, também sobressai o elemento do batismo, que é um batismo trinitário, né? Feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também se admite aqui o batismo por infusão, não somente, né, o batismo por imersão, que a gente vê muito em alguns textos primitivos dos padres da igreja, mas aqui o batismo por infusão, como ainda a gente faz ainda hoje na igreja, né? Quando se batiza crianças, na maioria das vezes é o batismo por infusão, né? Então o ministro, né, o padre, o bispo, o diácono, quem quer que seja, derrama água, infunde água na cabeça do catecúmeno. Em quarto lugar, nós vemos a Eucaristia como sacrifício. Isso é dito no capítulo 14. E também a importância da Eucaristia dominical. Um quinto elemento que sobressai no texto da Didaquê são as diversas regras de discernimento do verdadeiro e do falso profeta, no capítulo 10º. E, em sexto lugar, a iminência da parousia, no capítulo 16. Então, vejam aqui muitos elementos que nos indicam a antiguidade desse texto. Alguns estudiosos, inclusive, afirmam que esse texto é muito provavelmente do século I, no qual ainda estavam vivos os apóstolos, muitos apóstolos de Cristo estavam ainda em vida, né? Por esses aspectos desse profetismo itinerante, por causa do tema da parousia iminente, né? Esses ministérios dos bispos e depois dos apóstolos, profetas, doutores, né? Então tem muitos elementos que nos fazem pensar numa datação muito antiga desse texto. Pois muito bem, então quero agora com vocês ler alguns trechos e fazer alguma reflexão sobre esses capítulos. No capítulo 7º, nós temos o tema do batismo. E ele diz assim: quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós vemos o tema do batismo trinitário, né? Se não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui é interessante esse texto, porque não importa se a água é corrente, é uma água mais morna, fria, o importante é que seja água. Aquilo que nós dizemos que é a matéria do batismo é a água, e tem que ser água, não pode ser uma loção, algum tipo, sei lá, de colônia, deve ser água. E depois, aqui se fala do batismo por infusão também. Então, na falta de uma e outra água, se derrame a água 3 vezes sobre a cabeça, né, do batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um texto muito antigo que nos fala do batismo por infusão. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Então, o tempo de jejum, precede o batismo.
ainda hoje, né, o tempo de jejum que nós praticamos na Quaresma, e na Igreja Antiga, na vigília de Páscoa, se realizavam os batismos. Portanto, o tempo de preparação, o tempo de jejum, antecede o batismo. Depois, sobre a Eucaristia, no capítulo 9 diz o seguinte: celebre a Eucaristia assim. Diga primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Depois diga sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Da mesma forma como este pão partido havia sido semeado sobre as colinas e depois foi recolhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua igreja desde os confins da terra no teu reino, porque teu é o poder e a glória por Jesus Cristo para sempre. Então nós temos aqui uma descrição da Eucaristia e termina o texto: que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor, pois sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Né? Então, a santidade da Eucaristia é a qual é necessário antes receber o sacramento do batismo, estar purificado de todos os pecados. E aqui, no capítulo 10, a oração eucarística. Após ser saciado, agradeça assim. Né? Eucaristia significa ação de graças. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome que fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Tu, Senhor onipotente, criaste todas as coisas por causa do teu nome, e destes aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais, e uma vida eterna através do teu servo. Antes de tudo, te agradecemos porque és poderoso. A ti glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo o mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino, que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Venha quem é fiel, converta-se quem é infiel. Maranatá. Amém. Deixe os profetas agradecerem à vontade. Né? Termina assim o texto com essa recomendação. Então é interessante também esse texto aqui, porque ele começa com uma ação de graças. Nós te agradecemos, Pai Santo, né, por teu servo Jesus. E dá graças por Jesus e dá graças também pelo alimento. Diz, tu, Senhor, criastes todas as coisas e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. Mas a nós, cristãos, porém, né, deste uma comida e uma bebida espirituais. Então aqui, o autor dessa liturgia, dessa oração, está colocando em evidência um aspecto muito importante. Aos seres humanos foi dado o pão, o alimento e a bebida. Mas a nós, cristãos, recebemos uma comida e uma bebida espirituais, né, na Eucaristia. Uma comida e uma bebida, nós poderíamos dizer que não é comum como a dos outros mortais, mas a nós, porém, esse porém é uma, digamos assim, é uma conjunção adversativa, né? Tá colocando uma diferença, uma diversidade entre o alimento e a bebida dos seres humanos e a comida e a bebida dos cristãos, que é diferente, né? Que nos dá essa vida eterna. E depois começa
as diversas intercessões pela igreja, por exemplo, né? Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo o mal. Né? Pede pela igreja que ela seja reunida. Né? Pede também para os fiéis que ela participe do teu reino, da glória eterna. Né? E, portanto, que ela chegue até o momento final, né? Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Então aqui nós vemos ainda uma oração eucarística, muito antiga, mas esses elementos nós encontramos ainda hoje na oração eucarística. Né? A ação de graças, nós encontramos, pois, a oração sobre o pão, sobre o vinho, a oração as intercessões pela igreja, né, pelas pessoas que estão ali, esse pedido de habitar no reino de Deus, junto com Nossa Senhora, com os santos, tantos elementos que nós vemos aqui, depois nós encontramos ainda hoje na nossa liturgia. Depois nós temos no capítulo 14, onde se fala sobre o dia do Senhor. Reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Okay? Então, essa Eucaristia é um sacrifício puro, que deve ser puro. Aquele que está brigado com o seu companheiro não pode juntar-se antes de se reconciliar, para que o sacrifício oferecido não seja profanado. Outra vez insiste nesse tema da Eucaristia como sacrifício. Esse é o sacrifício do qual o Senhor disse, insiste uma terceira vez, em todo lugar, em todo tempo, seja oferecido um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. É o sacrifício de Cristo Jesus, o servo de Yahvé. E no capítulo 15 nós temos o tema da sagrada hierarquia da igreja. Escolha bispos e diáconos dignos do Senhor. Eles devem ser homens mansos, desprendidos do dinheiro, verazes e provados, pois também exercem para vós o ministério dos profetas e dos mestres. Não os despreze, porque eles têm a mesma dignidade que os profetas e os mestres. Né? Então, esse texto aqui no capítulo 15 nos fala ainda dessa igreja em que vivia imersa nos carismas, como a comunidade de Corinto, né? A carta de São Paulo aos Coríntios nos fala desses diversos carismas. E havia aí uma grande tentação, né, da igreja carismática, por assim dizer, né, o melhor dos carismáticos, aqueles que tinham dons de profecia, o dom do ensino, de querer colocar-se por cima da hierarquia dos bispos, diáconos, presbíteros. Né? E aqui o texto da Didaquê nos fala que também os bispos e os diáconos, ou seja, também a sagrada hierarquia, exerce para os fiéis o ministério de profetas e de mestres, de doutores, né? E, portanto, eles não devem ser desprezados, embora, às vezes, eles não tenham esses carismas extraordinários do Espírito Santo, mas eles exercem esse ministério profético e também o ministério do ensino. Então, nesse texto da Didaquê, nós temos muitos elementos interessantes da igreja primitiva que nos ensina sobre a realidade sacramental e nos ensina também sobre a realidade da mesma igreja. Nos abre uma janela valiosa para conhecer, né, a fé dos nossos irmãos, e nós encontramos desses elementos, né, ainda hoje presente na nossa fé, né? Naquilo que nós celebramos no batismo, na Eucaristia, na disciplina da igreja, nós vemos ainda hoje esses elementos, né? Essa linha de continuidade tão maravilhosa como fruto e ação do Espírito Santo na igreja, que mantém essa coerência
profunda entre a fé de todos os tempos.